Domo, Mari desu! Entramos em 2026 e eu quero te perguntar como está o seu novo ano, como estão andando as coisas, seus objetivos, metas que vocês definiram no final do ano passado. Já estamos quase chegando no final do primeiro mês, mas o tempo tá passando muito rápido. E provavelmente, nesse tempo, algumas pessoas devem estar começando a se deparar com aquele dificuldade, com o famoso procrastinação, desânimo, aquele gás e pique que tinha no começo do ano ou até no final do ano de esse ano começa a cair, ó. Amanhã eu faço, depois eu faço, essa semana eu me esforcei bastante, então hoje vou me relevar e assim vai caindo no loop do procrastinação. Isso que acontece em muitas pessoas nesse começo do ano, nessa primeira fase do ano, em relação a objetivos e metas. E aqui está um vídeo para poder te dar aquele apoio para você conseguir manter firme nesse processo de mudança. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que causa essa procrastinação, esse desânimo e preguiça que acaba nos engolindo, fazendo com que a gente pare no meio do processo. Bom, no começo do ano, naquele momento, quando você decidiu metas e definindo os objetivos deste novo ano, você provavelmente deve ter criado aquela motivação para de fato mudar, os seus hábitos. Só que com o tempo que passa, provavelmente no meio desse processo, você vai lidar com os seus dois lados. Um lado, aquele seu lado bem motivado, bem firme, com o objetivo, com as metas e tudo mais. E pro outro lado, aquele eu falando, caraca, essa semana já fiz bastante, já fiz o que precisava fazer. Então hoje eu mereço descansar, hoje eu mereço ficar de boa, sabe? Não precisa me forçar e ficar naquela luta de, não, eu preciso fazer. Eu defini, eu decidi, eu vou fazer. E quanto mais você se pressiona e se cobra a fazer, mais preguiça você vai sentir. Por que isso acontece? Porque a preguiça, na verdade, não é por causa de cansaço físico. Na verdade, muitas vezes esse preguiça vem através do cansaço mental. Quanto mais você pensa e cobra, você vai se sentir culpado, e essa sensação de culpa, em vez de dar aquele pique de explosão de motivação, de energia, na verdade vai te causar mais preguiça, mais desânimo. Você vai se sentir tão inútil que isso vai gerar menos força para de fato executar aquilo que você decidiu executar nesse novo ano. Então aqui que tá o ponto que eu quero que vocês reconheçam e entendam, que esse momento de desânimo sempre vem para todo mundo. Você não tem como fugir dessa sensação de desmotivação, de preguiça. Então isso significa que você não pode se depender da motivação, porque motivação depende de você. Motivação é uma parte da emoção, é uma parte que você mesmo gera. E isso significa que você tem que aprender a gerar a motivação. Esse é o ponto. Como reativar a motivação? Eu quero que você lembre no momento que você sente aquele gás de, nossa, nesse novo ano vai mudar. O que te gerou essa energia, essa força e motivação? Provavelmente as imagens a que você imaginou sendo sua melhor versão, vivendo aquela vida dos sonhos, enfim, toda aquela visualização que você deve ter feito para definir as metas e objetivo fez com que gerasse essa motivação. O que você precisa fazer é sobre visualizar novamente objetivos e metas que você gostaria de conquistar. Desânimo e desmotivação e procrastinação não vem pela falta de vontade, porque vontade você tem. No fundo você quer se tornar, no fundo você quer ter aquilo, essa vida, essa sua nova versão. Então não é pela falta de vontade, é pela falta de clareza. Falta de clareza faz com que tudo paralise, porque você fica perdido. Você não sabe onde que você precisa ir, o que você precisa fazer. E lógico, quando você tá perdido, não tem como gerar motivação, porque você não sabe exatamente o que quer. Você não tá sabendo, não tá reconhecendo aquele motivo para você executar essas tarefas. Então isso aqui é o chave. Para você conquistar e realizar os seus objetivos, seus sonhos, para as coisas acontecerem, você precisa o quê? Manter a constância daquilo. Você precisa fazer repetidamente até que chegue no resultado. E o que mantém a você fazer essas atividades, esses hábitos, a constância, é disciplina. E o que constrói a disciplina? São ordens. Ordens sobre o que você precisa fazer, quais são os motivos para executar isso, de fazer isso. E esse ordem você
constrói através do que? Da clareza mental. E você trazer visualmente sobre o que você realmente está buscando. Para isso, o que você precisa fazer, né? Para que você precisa fazer. Você tendo isso na mente, com a clareza, automaticamente você vai gerar essa motivação, vai gerar essa vontade de fazer. Você não precisa se forçar a fazer. Você não precisa falar para você mesmo de eu preciso fazer isso. Você tem que fazer isso. Você não pode deixar de fazer isso. Gerando aquele peso, pressão, de cobrança, de obrigação. Porque quanto mais gera o peso, mais complicado se torna para manter constância. Ter disciplina não é sobre se forçar ou se cobrar. É sobre saber o que precisa ser feito e para que precisa ser feito. E para isso, você precisa ter o quê? Clareza mental. Não sei quantas vezes já repeti esse círculo, mas onde há confusão mental, não existe disciplina, não existe ordem. Agora, onde há clareza, naturalmente, né, automaticamente, as coisas começam a se alinhar, começam a entrar em ordem. E quando entra em ordem, as coisas começam a gerar, começam a rodar de forma automática também. Então, o motivo maior e principal que muita gente desiste no meio do processo vem pela falta de clareza, por não saber de fato, com clareza, com certeza sobre o que você quer e para que você quer. Isso que é o ponto. Você não pode só definir o que você quer. Você tem que gerar emoção. E o que geraria essa emoção? É o porquê. Pra que eu quero acordar às 5 da manhã? Pra que eu quero ler um livro por mês? Pra quê? Sempre vai ter um motivo maior, né? O porquê maior que vai mover com suas emoções. E é esse movimento que gera motivação. Então, nessa fase onde motivação provavelmente tá começando a cair, que a vida, né? A rotina começou a voltar, né? Acabou as férias, acabou a festa e a realidade está acontecendo de volta. Então, cansaço vem e isso também gera o desânimo. Então, nesse momento, o que importa mesmo é fazer esse relembrar sobre os motivos, por que você definiu essas metas. E você tem que relembrar isso diariamente, para que todo dia você consiga acordar e começar o dia alinhado com o que você busca. Porque provavelmente muita gente acorda sem conectar com aquilo que você realmente gostaria de ter ou o que gostaria de conquistar. E o que acontece? Você vai começar o dia, viver o dia de forma automática, viver por viver. E óbvio, nisso você vai se perder e fazer as coisas que não tem sentido nenhuma. E quanto mais dias você passa de forma automática, mais peso vai ser para você voltar a se alinhar, de buscar a executar as atividades que você decidiu e definiu fazer no começo do ano ou no virada do ano. Porque a culpa que você vai sentir por não estar executando, por não estar fazendo, se torna cada vez maior. E isso vai se tornar ainda mais peso pra você. E vai ficar tipo bola de neve, de culpa, de peso, que no fim você vai falar, quer saber? Não quero mais, deixa pra lá, um dia vai acontecer e vai adiar, sendo que você poderia estar fazendo isso já agora. E nunca é tarde. Quanto mais rápido você decide voltar e se alinhar, mais rápido você vai conseguir chegar até o resultado de conquistar. Pra você conseguir manter firme nesse processo, neste novo ano, para que esse ano realmente seja o ano da mudança, de virada, de reviravolta. Primeira coisa, você precisa ter ordem. Você se alinha com seus objetivos, com suas metas, e alinhando, você vai criar a disciplina de executar com constância. E essa constância gera o resultado. Então, para você criar a ordem sobre o que fazer e para que fazer, você precisa o quê? Ter a clareza. Você tem que tirar um momento para trazer essa clareza mental. Seja de manhã ou antes de dormir. Eu particularmente prefiro fazer de manhã, porque você vai começar o dia já tendo essa clareza sobre o que você quer, pra quê. E quando você tem esse propósito, né, objetivo claro, as escolhas que você vai tomar durante o dia vai estar alinhado com aquilo que você busca. Você vai ter mais consciência sobre as escolhas. Você vai conseguir reconhecer o que vale e o que não vale. Então, quais são atividades que você pode fazer para trazer essa clareza? O mais recomendável, que eu sempre recomendo, é o que? O journaling. Gente, não existe algo mais poderoso e mais fácil também, mais gostoso e prazeroso do que journaling, gente. Escrever à mão mesmo. Um caderno, num papel, qualquer coisa. Você pegar o papel e caneta e escrever mesmo sobre tudo que você tá pensando. Trazer de fato a clareza. Porque isso faz com que você reconheça o que tá te atrapalhando, o que tá te travando. E ao mesmo tempo você vai reconhecer qual é a maior força dentro de você que você deve se usufruir. Journaling destrava muita coisa. Quanto mais você pratica, mais coisas ele destrava dentro de você. Então é muito importante ter esse momento consigo mesma, de olhar por dentro, sabe? De parar de cair no mundo externo, onde há muitas distrações. Você precisa tirar um tempo pra olhar pra você e reconectar com você mesma. Isso é muito importante. Então, praticar o journaling é
assim, pra mim é essencial. Não tem como você conseguir buscar a sua melhor versão, de melhorar mesmo, sem ter esse tempo consigo mesma. E journaling é a prática mais simples e fácil que qualquer um pode começar a fazer nesse exato momento, porque só pegar um papel e caneta e escrever tudo que tá dentro de você. É bem simples, mas é muito profundo essa prática, então eu recomendo muito a começarem a praticar esse journaling. Não só pra trazer a clareza, pra gerar motivação, mas pra se conectar, de se reconhecer, de se aceitar, e assim se completar, sabe? Muitas coisas a gente busca aí por fora, ou pro futuro, ou pro algo que ainda não temos, só que na verdade o que a gente precisa já temos dentro de nós, só basta reconhecer ou enxergar. E journaling praticamente ajuda a gente a encontrar isso dentro de nós. Então, recomendo muito. O que exatamente deveria fazer dentro desse journaling? Primeiro é você escrever quais seriam os seus objetivos e para que você gostaria de conquistar isso. E depois você vai começar a mastigar esses objetivos e trazer no momento atual sobre o que eu posso fazer hoje e o que devo fazer hoje para que eu possa chegar cada vez mais perto, né, próximo desse objetivo, dessa realização. Aí nisso você vai trazer a clareza sobre o que você precisa fazer hoje. E outra prática também que você pode incluir para você se alinhar com seus objetivos e suas metas é ter o mural dos sonhos. Dos sonhos, digo, dos objetivos. Eu tenho meu mural, eu fiz o meu mural junto esse ano com minhas amigas, que é onde eu colo todos os objetivos e metas e coisas que eu quero, que eu gostaria, que eu quero realizar neste ano. E ele é muito bom porque ele ajuda e também facilita você sentir a emoção daquilo, que é uma das coisas que gera motivação, né? Então você ter um mural na sua mesa, onde você sempre consegue bater o olho, sabe, visualizar, é muito importante. Inclusive eu tenho aqui bem atrás da câmera o meu mural dos sonhos deste ano, e você tirando um tempo para visualizar cada imagem deste mural, faz com que você lembre do que você precisa fazer, né, e para que você gostaria de conquistar e realizar cada um deles, e você conseguir imaginar que aquilo de fato acontecendo na sua vida ajuda muito. É tipo lei da atração, quando você sente aquilo se torna realidade para sua mente. E isso que significa que sua mente vai começar a escolher aquilo que faz sentido, que está conectado, que tem ligação com esses objetivos e essas metas que você gostaria de conquistar. Então isso é muito importante, é uma prática que realmente funciona, pelo menos comigo funciona muito, porque eu olho no mural e eu lembro o que eu quero e por que eu quero, e isso faz com que a minha emoção eleve e faz com que eu gere a força de, cara, eu preciso fazer e eu vou fazer. E assim gerar motivação. E a minha consciência também se torna mais ativado para escolher aquilo que faz sentido com esses objetivos. E assim eu paro de fazer as coisas por automático, perdendo tempo. Então, segunda prática que eu recomendo muito é fazer esse mural. Não é magia, não é mística, não é só olhar no mural também, que as coisas vão acontecer sozinhas, não é assim que funciona. Eu já fiz um vídeo sobre lei da atração, então eu recomendo muito que você assista. E quando você começa a praticar essa visualização, de trazer clareza e tudo mais, o que vai começar a acontecer? O famoso ser para ter. Você precisa ser aquela pessoa para de fato ter aquilo que você gostaria de ter. Por exemplo, se você quer correr meia maratona, né, antes de você conseguir ter esse resultado, primeiro você tem que se tornar uma maratonista. Você tem que começar a correr 1 quilo, 2 quilos, 5. Não tem como você conquistar um resultado sem passar por esse processo início de começar a se tornar essa pessoa. Então, essa visualização, esse journaling que vai trazer essa clareza sobre objetivos, das metas, faz com que você comece a alinhar, e esse alinhamento faz com que sua consciência se torne muito mais ativo. É como se tivesse aquele antena bem ativo para reconhecer tudo que você precisa fazer, as escolhas certas, faz com que te leve na direção daquilo que você gostaria de chegar. E essas práticas faz com que você comece a se tornar essa pessoa que vive essa realidade que você deseja. Então, ter essa consciência sobre ser para ter faz com que você comece a agilizar mais ainda esse processo. E também faz com que você realmente faça as escolhas certas, que significa as escolhas que têm a ver com aquilo que você gostaria de conquistar. É muito importante, porque isso também faz com que você comece a mudar a sua mindset, né, mentalidade. E quando você começa a mudar a sua mentalidade, as escolhas, né, as práticas se tornam cada vez mais fácil. Quando você começa a ter consciência sobre aquilo que você gostaria de ter e como seria essa pessoa, e você começa a viver como esta pessoa conscientemente, você vai começar a pensar melhor, a analisar melhor do que antes. Então traga essa clareza sobre
sobre como seria essa pessoa que está vivendo essa realidade que eu gostaria de ter, comece a analisar como que é essa pessoa. Traga a clareza sobre essa sua melhor versão também. Enfim, para você começar bem e manter firme nesse processo durante o ano, o que você precisa fazer é o quê? Trazer a clareza. Não é sobre se forçar, se cobrar, se pressionar de você precisa fazer, você tem que fazer. É sobre se organizar, de saber o que precisa ser feito e para que você precisa fazer. Para gerar uma ordem sobre o que precisa ser feito durante o dia, durante a semana, durante meses. A prática de journaling é essencial. Comece a fazer porque é muito importante e faz total diferença. Foi isso, gente. Se você estava ou está meio travado neste momento, tente fazer as práticas que eu passei agora e tenta e aprenda a se motivar, porque motivação depende de você. Você não pode depender da motivação. É como estudo, gente. Você não aprende uma coisa só lendo uma vez. Você precisa repetir até que aquilo fixe a sua mente. Por mais que é algo que você deseja ter, se você não lembrar dele com constância, um mundo cheio de distrações rouba a atenção, que te coloca altos pensamentos e coisas que muitas vezes não fazem nem sentido pra você. Só que, né, no meio das distrações acaba entrando na sua cabeça e isso faz com que você distraia daquilo que você realmente gostaria de buscar. Então é muito importante tirar esse momento de sair do mundo externo e olhar por si mesmo, de observar e conectar com você mesmo. Porque talvez aquilo que você tá buscando agora, talvez não seja o que realmente você quer. Só vai entender quando você começar a reconhecer quem você é. E isso faz com que gere o sentido. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você curte esse tipo de assunto, se inscreva no canal, se ainda não for inscrita. E me siga também no meu rede vizinho, porque lá também eu compartilho as coisas de forma bem mais resumido. E bora que bora. Ainda estamos no começo do ano, ainda dá tempo de voltar a retomar o processo. Como eu também estou no meio e eu também tava meio desacelerando nesse processo, mas eu tô firmemente todo dia lembrando, né, por que eu quero conquistar esse objetivo, pra que eu quero, e isso faz com que eu saia assim mesmo com preguiça. A minha vontade de querer é tão grande que a preguiça não me segura. E isso que acontece com a clareza, que gera ordem, e ordem gera disciplina. E disciplina nos mantém firme com constância e essa constância gera o resultado. Lembre sempre disso, desse círculo. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!